E fala, trader, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais foram as operações que nós fizemos hoje aqui no mini índice. Trabalhamos com duas operações na compra, totalizando 1.640 pontos em apenas duas operações extremamente diretas e retas ali, sem muita dificuldade. E eu vou falar para vocês um pouco qual foi o meu racional ali dentro dessa movimentação no pregão de hoje. A gente começou o dia de hoje com um calendário econômico bem tranquilo, a gente não tinha nenhuma notícia relevante lá no mercado, mas uma coisa foi bem interessante. Os principais índices americanos e também na União Europeia estavam levemente positivos, com o VIX, né, que é o nosso índice de medo, caindo significativamente, o que indicaria para a gente que possivelmente nós teríamos hoje uma expectativa ali de resultados positivos, né, um otimismo ali por trás do mercado estava começando a surgir. Na sexta-feira tivemos o resultado do payroll, e aqui a movimentação de sexta foi muito interessante porque nós tivemos ali a formação de uma região muito importante para o pregão de hoje. Lá na sexta-feira abrimos no fundo de uma consolidação antes da divulgação dos números, e já era um fundo ali muito testado, já fazia várias e várias vezes que o mercado estava tentando derrubar o preço a partir daquela região. Era uma região do dia 28 que está segurando bastante a movimentação toda, né? Essa zona de alto volume que nós temos aqui formada no fim dessa queda do dia 28, acabou segurando o mercado durante vários pregões, que inclusive na sexta-feira tivemos uma troca de mão do dinheiro dentro desse ponto muito importante, que ela foi determinante para as operações do dia de hoje. Na sexta-feira você pôde observar que nós tínhamos ali uma movimentação vendedora tentando jogar o preço para baixo, né? Com mais de 34, 35 mil contratos numa região de mínima. E esses contratos, eles ficaram todos travados no fundo, a gente consegue perceber essa liquidação de ordens que nós temos aqui nessa parte inferior, fazendo com que grande parte do movimento, né, em que nós tivemos as vendas aqui dentro dessas duas regiões, fossem estopadas ali com a movimentação de alta derivada da própria notícia. Então, quase 35 mil contratos na venda ficaram travados nessa região e originaram o movimento comprador, partindo de 24, 25 mil contratos na compra. Esse ponto acabou formando dentro dessa região uma zona de alto volume, que era justamente uma das regiões que a gente gostaria de operar no pregão de hoje. Então, antes do mercado começar, eu já fiz as minhas marcações e aqui eu tinha claramente algumas regiões importantes para trabalhar, como, por exemplo, a própria região do fundo, em que o mercado não conseguia perder, a região da máxima, que é um Fair Value Gap dos 60 minutos, que é um ponto muito importante. Este nó de baixo volume aqui dentro dessa região poderia originar também uma oportunidade, e claro, a região da própria sexta-feira, que seria a nossa POC e também a nossa região de alto volume, que poderia agir, na verdade, como uma barreira ali para as operações de hoje. Se você for analisar as possibilidades que nós tínhamos, era o mercado, primeiramente, abrir na parte de cima desse movimento de alto volume, segurar nessa região e continuar com uma movimentação de alta. E posteriormente, caso o mercado abrisse abaixo das regiões, esta região poderia servir como uma barreira, indicando para a gente um cenário de queda ali, um cenário de baixa. O mercado, por sua vez, abre em uma movimentação acima da zona de alto volume, o que faz com que essa região sustente o preço, haja como uma zona de suporte muito forte, criando ali uma zona de demanda muito relevante. E durante o primeiro candle do dia, se você colocar no gráfico de 1 minuto, você vai perceber que foi muito rápido o movimento, né? Nós tivemos aqui alguns contratos sendo vendidos nessa região. Se você observar o gráfico de order flow, né, a gente consegue ver aqui também no gráfico de 1 minuto, que muitos contratos ficaram travados dentro dessa zona, que seria a nossa zona de alto volume, né, dando lugar ali, no caso, para a liquidação dos contratos na compra. Então nós tivemos 3.280 contratos sendo vendidos numa região que previamente era uma zona compradora. Muito provavelmente esses contratos foram utilizados para liquidar as compras passivas que estavam dentro dessa região. E você percebe que logo em seguida o mercado vira 17 mil contratos comprados, acabando de estopar todo e qualquer movimento vendedor. Se você prestasse atenção nas notícias, você ia ver que existia um sentimento negativo por parte dos operadores do Brasil, né? Porque o presidente está lá batendo de frente com o Trump novamente, e isso poderia gerar uma continuidade do movimento de queda, né? Um pessimismo ali por trás do mercado. Só que quando a gente fala de mini índice, nós estamos falando de caça à liquidez. Estamos falando de busca à liquidez, de manipulação de mercado. Se muita gente está acreditando que o mercado vai cair, muito provavelmente o mercado vai continuar subindo.
E a gente viu que durante, né, a formação desse candle e todo o momento em que travou esses vendidos dentro da região de alto volume, que inclusive o mercado ele pesca a movimentação até aqui embaixo, ele liquida os contratos ali, inclusive muito próximo da pocket sexta, a gente acabou tendo uma atuação de um operador profissional muito grande, porque é o que eu sempre falo para vocês, uma linha, um quadrado, um desenho, uma região, sem a atuação de um trader profissional, é simplesmente uma linha, é simplesmente um desenho. Então, a gente, além do desenho, além da expectativa, além do estudo, além da região, nós precisamos obrigatoriamente ter a atuação de um operador profissional naquela região. E além de ser uma zona compradora, identificar a demanda compradora, os vendidos sendo travados no fundo, nós tivemos um grande operador comprando em menos de 2 segundos 13 mil contratos na compra, o que originou a minha entrada, né, a minha primeira entrada na compra. A minha grande expectativa estaria em comprar aqui dentro, mais próximo possível dentro dessa zona. Só que o movimento ele foi tão rápido que eu não consegui executar meus contratos nessa região de fundo. Eu fui executado mais ou menos nesta região aqui, quase próximo ao preço de abertura. O que rapidamente o mercado subiu 1.330 pontos. Como eu falei, foi muito rápido o movimento. Não consegui zerar com 1.300 pontos. Meu alvo final estava dentro dessa região, desse nó de baixo volume, porque esse nó de baixo volume, ele atua como se fosse um imã para o preço, né? Ele estava sugando ali o preço para que a gente pudesse resolver esse desequilíbrio, essa discrepância, essa ineficiência de mercado formado na sexta-feira. Inclusive o mercado voltou nessa região, foi um ponto extremamente importante que eu comentei com os alunos durante a atuação desse movimento. E uma vez que o mercado oferece essa oportunidade compradora e ele avança os 1.300 pontos, eu rapidamente protejo a minha operação com 775 pontos, e quando o mercado faz esse movimento aqui de retorno, ele tira eu no stop gain, já com uma gordura de quase 800 pontos no começo da manhã. A nossa segunda operação, ela foi justamente no ponto em que o mercado retorna à próxima abertura, e ele testa novamente o que seria a POC do dia atual, no dia de hoje, no caso, né, segunda-feira. Então nós trabalhamos com a POC do dia anterior, com o dia de hoje também. A posição da POC, a própria formação do Volume Profile ajuda você a identificar como que o mercado pode se desenvolver ao longo do dia. E nós percebemos que dentro dessa região o mercado poderia oferecer uma nova oportunidade de compra. Quando mais de 50, 60 mil contratos vendidos tentam jogar o preço para baixo. Nós temos aqui uma atuação de 26 mil contratos vendidos nesse primeiro candle, e uma atuação de 32 mil contratos vendidos neste segundo candle, o que não conseguem jogar o preço para baixo. O mercado acaba absorvendo todo esse fluxo comprador e rapidamente a gente tem uma atuação da resposta compradora, inclusive com o stop dos vendidos a partir desse candle, onde nós temos 34 mil contratos comprados, liquidando praticamente esse movimento todo vendedor. A partir disso eu faço uma nova compra, quando nós temos a troca de mão do dinheiro dos vendidos, no caso, para os comprados, gerando uma nova oportunidade compradora dentro desse candle. O mercado rapidamente sobe 800 pontos, eu acabo protegendo a minha operação próxima a essa máxima do dia. Eu gostaria que o mercado tivesse fechado forte a partir do rompimento dessa máxima, mas aqui a gente teve uma atuação vendedora muito importante, o que me fez proteger a minha operação com 800 pontos de lucro. Meu alvo final estava nessa linha preta com mais de 1.300 pontos de lucro. Acabei novamente saindo na proteção com 800 pontos e o mercado acabou, inclusive, batendo no nosso alvo. E não só batendo no nosso alvo, mas já sabendo que ali era uma região muito importante que poderia gerar um desequilíbrio muito grande por parte da venda, né, por parte da correção do movimento que nós tivemos aqui dentro desse Fair Value Gap. Nós tivemos a troca de mão do dinheiro aqui, inclusive, quando o mercado ele passa dos comprados, travando os comprados, inclusive, né, acima da máxima do dia. Observe a quantidade de ordens compradoras que ficaram travadas na máxima. Máxima do dia não é um ponto para a gente comprar, né? Essas pessoas acreditaram que o preço daria continuidade para alta e ficaram travados lá na parte de cima. Mais de 30 mil contratos ficaram lá travados e, consequentemente, esses 30 mil contratos seriam estopados, gerando combustível para a atuação do movimento vendedor, que inclusive nessa região nós viramos 19 mil contratos vendidos, oferecendo uma nova oportunidade de venda. Eu acabei não pegando essa oportunidade de venda porque a gente tinha um operador profissional aí
com 35, 36 mil contratos na compra, e esse cara é um cara muito importante para mim, portanto eu não gosto de operar contra a movimentação dele, e eu acabei não fazendo a venda por achar que o mercado poderia acabar estopando esse movimento vendedor todo, mas ele acabou indo para o alvo, que no caso o alvo era a nossa POC do dia, que estava mais ou menos dentro dessa região aqui, gerando mais uma vez um trade de extremidade. E se você quer aprender muito mais informações, muito mais conteúdo sobre esse material e saber como você pode ter para ter resultados consistentes todos os dias do mercado, confira o link que está aqui na descrição desse vídeo para você começar a estudar juntamente comigo e ter resultados a longo prazo. Um grande abraço a todos e até a próxima.